E aí, povo de Deus? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? De novo consegui arrastar ele pra mais um vídeo. Amém, igreja? Amém! Gente, no dia 10 de dezembro deste ano de 2021, que já passou, né? Agora estamos em 2022, não é mesmo? O ano voou, né? Passou assim, né? E se foi embora. No dia 10 de dezembro... Sim, amor, são 4, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer dessa vez. No dia 10 de dezembro de 2021, nós completamos 4 anos de casadinhos, gente. Passou rápido, 4 anos. Passou muito rápido. Realmente, assim, quando a gente recém casou, eu olhava pra esses casais de 2, 3, 4 anos, eu pensava, nossa, são muito maduros. São casais muito vividos. E hoje eu olho pra nós e penso assim, somos 2 crianças. Olha, parece que não passou nada ainda, sabe? Voou o tempo, eu literalmente. olho as fotos ali, eu penso, será? Passou tudo isso? Sério, passou. 4 anos já. Voando este tempo. E hoje nós estamos aqui pra contar pra vocês algumas coisinhas que nós aprendemos em 4 anos de casados. Acho que deu pra aprender bastante coisa, né? Desde lá do começo até agora, tem muita experiência e muita coisa que a gente acarretou pra nossa vida. É verdade. Então fique aí no vídeo, se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito, dê um likezão e também me segue lá no Instagram, @LanaCristãoDeclarado. E agora sim, bora pro vídeo. Então, povo de Deus, o que eu aprendi nesses 4 anos aí? A primeira coisa que eu aprendi é que assim, ó, eu tenho muitos defeitos. Muitos defeitos. Tem mesmo! E eu comecei a refletir nisso e eu cheguei à conclusão que eu sempre precisei e preciso repará-los cada vez mais para que a gente viva bem. Então, às vezes, eu vou ter que pegar e deixar o orgulho de lado, né? Deixar o orgulho de lado e reparar alguns defeitos que eu tenho. Alguns já foram reparados, né? Para fazer ela feliz, porque eu sei que ela quer meu bem. E eu quero o bem dela também. Essa então, companhia, essa compatibilidade assim, de casamento é bem legal, sabe? Porque a gente cria laços e a gente vai aprendendo um com o outro. Nós né? temos que entender que assim, a gente veio de uma família completamente diferente. Duas famílias completamente ó, diferentes. isso é uma coisa muito importante de se falar, porque assim, nós dois somos cristãos, nós dois somos do mesmo estado, e mesmo assim, a gente tem muita diferença. A gente tinha, hoje em dia já não tem mais tanta diferença, mas nós tínhamos muita diferença, assim, Hábitos, de várias coisas, sabe? Muitas coisas. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo do mesmo estado, mas assim, são culturas diferentes, são famílias diferentes, são jeitos diferentes, criações diferentes, gostos, então tem enfim, coisas que eu tenho que realmente melhorar, melhorar. e eu também. Exatamente. E aí a gente vai se ajustando, são tipo 2 realidades que se chocam, e aí a gente tem que... É algo que a gente tem que trabalhar, o orgulho. É isso tá bom? aí. O orgulho, de verdade. Verdade, Quem vai um casar, casamento que quem tem vai orgulho, casar, gente, olha, vai trabalhando isso. vai trabalhando Vai isso. trabalhando. Se você é difícil, assim, de aceitar a opinião do outro e tudo mais, é bem complicado num É casamento. bem complicado. É isso aí. Bom, uma coisa que eu aprendi, ó, só pra avisar pra vocês, eu não falei pra ele nenhuma das coisas que eu ia falar e ele também não me falou nenhuma das coisas que ele ia falar nesse vídeo, então é tudo surpresa pra nós dois. Uma das coisas que eu aprendi é que eu consigo amar muito uma pessoa além do que eu achava que podia amar. No começo eu amava ele de um jeito. Era um amor meio... Era um amorzinho meio tímido, sabe? Tipo, ai, apaixonite, sabe? Aquele negocinho meio de adolescente, assim, de namoradinho e tal. E a gente casou naquele negócio de conto de fadas. E a gente passou por várias dificuldades, assim, de adaptação e de tudo mais, sabe? Foi um processo. Vendo que não Foi um processo. Tudo isso, sabe? E aí, os nossos altos e baixos só me fortaleceu na questão de amor. Então, hoje é um amor mais maduro, é um amor mais centrado, um amor mais coerente, digamos assim, um amor mais racional e que é muito maior do que o amor quando eu casei. Oh, que linda, meu amor. Que fofo. Tá, você agora. Então, gente, outra coisa que eu aprendi com esses 4 anos de casado é não deixar as coisas para depois. Se você tem que fazer algo, faça. Se você quer, ó, por exemplo, vamos comer um lanche, vai e leva, não ele deixa pra assim, depois. tá? Ele é bem doido. Vamos entrar aqui, vamos lá. É bem assim, e ele é pronto. muito doido. Deixa eu contar, às vezes a gente tá numa cidade, assim, bem aleatória, num lugar nada a ver. Aí ele assim, amor, vamos entrar nessa rua aqui que a gente não conhece? Eu falei, mas amor, sério? Não, vamos lá, tá bom, vamos. Aí a gente... faz uns passeios bem loucos, assim. Hoje a gente tá em casa sem nada pra fazer, alguma coisa aleatória, assim, vamos pedir um lanche? Vamos. Gente, a gente Umas tem que coisas bem valorizar nada a ver, um assim. ao outro, sabe? E eu aprendi muito isso, a valorizar, É legal. a não deixar as coisas pra trás. Se tem que fazer algo, faça logo. Peça perdão, tá? Isso, Peça sim. perdão, aprendi a pedir perdão, a dar o perdão também.
E a gente tem crescido muito com isso, sabe? Não tenho dúvidas que a gente vai crescer muito mais ainda, tem muitas coisas para aprender. Mas eu acho importante colocar esse ponto aí. Valorizar e não deixar as coisas para trás. Isso me ajudou muito, tem me ajudado até hoje. Esse é um ponto que eu iria falar. Que a gente aprendeu a desenvolver mais essa coisa de perdoar e dar o perdão. Sabe, o casamento pra mim foi uma escola que a gente nunca vai se formar, né? Mas é uma escola que eu tenho aprendido muito sobre essa questão de perdoar, de dar o perdão, de pedir perdão, de exercer a humildade e quebrar o nosso orgulho. Porque é um negócio que a gente precisa realmente se colocar no lugar do outro em muitas situações. Porque às vezes a gente pensa só do nosso lado, né? E aí acaba dando muitos conflitos. Mas a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Gente, uma das cartas de Pedro, ele também exorta, orienta a igreja, né? Na verdade, os casais, que não fiquem de mal um com o outro para que as orações não sejam canceladas. Verdade. Então, queridos, a gente muito precisa mesmo se perdoar, amar. Realmente, casamento não é Não é só... brincadeira, né? Não é uma instituição sagrada. Exatamente. E a gente veio de uma família diferente e às vezes dá desentendimentos. Dá, acho que isso não. É normal, isso é normal. Nenhuma família é perfeita. De vez em quando dá umas faíscas, né? Mas isso Dá é o lindo. mesmo. Isso é o lindo do casamento. É assim. E olha, a gente tem se dado muito bem nesses últimos tempos, né? Temos amenizado os conflitos, começo foi mais difícil. Graças a Deus tem dado tudo certo, muita oração, o que tem ajudado muito a gente, Verdade. né, amor? É o culto familiar. A gente tem feito nossa. todo dia, gente, todo dia. A gente não fazia todo dia. Tem aprendido agora, nossa. né? A gente já vai iniciando o culto, ela já coloca a mãozinha assim. Papai do céu. E olha, tem sido maravilhoso. E a gente tem percebido que isso tem... faz toda a diferença. Faz toda a diferença e tem colocado mais a gente próximo um do outro. É incrível, é tipo assim, é um triângulo, sabe? Tipo, eu, ele e Deus. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais perto um do outro também. Exatamente. É incrível. Então, assim, já teve momentos na nossa vida em que a gente não fazia culto familiar todo dia. A nossa devoção pessoal a gente fazia, mas às vezes a gente fracassava. E era nesses momentos em que a gente estava meio... Gente, mole nós somos com seres Deus, humanos, entendeu? A gente se dava muito mal. As nossas brigas, discussão, coisinha boba, assim, sabe? Coisas muito nada a ver mesmo, eram os momentos em que a gente estava longe de Deus. Exatamente. Fraco espiritualmente. É isso aí, gente. Colocar Deus no centro do relacionamento é tudo, 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 tudo. Por isso que Jesus tem que ser a base do relacionamento. Aí vai Outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês, e é algo que eu tenho vivido intensamente. Eu tenho refletido nesses últimos tempos que a gente precisa, né, como ser humano, como cristão, eu preciso ser a imagem de Cristo, não somente dentro da minha casa, mas também fora. E eu já ouvi muitas histórias, né, de pastores que deram exemplos, né, que quando iniciaram o casamento, em alguns anos, assim, olhavam para a esposa, pregavam bonito e a esposa olhava. E ficava tipo assim, nossa. Aquele pregador, aquele falso. pastor. E ela ficava pensando assim, mas olha, esse cara não é o mesmo de dentro de casa. Exatamente. Então, eu parei para refletir muito nisso, sabe? E eu tenho feito assim como uma meta na minha vida. O que eu sou dentro de casa, eu sou lá fora também. E ela tá aqui. Amor, eu tenho sido isso. Tem sido, sim. Eu tenho sido, de verdade. Que fofo, e eu sempre falo com ela, amor, tem alguma coisa que eu possa melhorar? Ele sempre me pergunta isso. Eu não quero ser... Ele chega a ser chato. Sempre me perguntando, amor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar, sabe? E... Eu não quero ser hipócrita, gente. Eu não quero. A gente precisa ser cristão primeiro dentro de casa. Já ouvi muitas histórias, Entendeu? assim, de esposas de pastores ou de missionários, pessoas, assim, que estão na obra do evangelho e aí o marido tá lá pregando ou cantando ou ministrando alguma palavra e a esposa tá lá olhando e fica tipo, não é nada disso que ele vive. Exatamente. Né? Então, eu tenho levado isso à risca na minha vida, sabe? Que a sua principal igreja é aqui dentro. Exatamente. Porque, assim, eu tenho uma bebezinha, né? Filhinha agora, tenho minha esposa, e a minha filha vai olhar para mim e pensar, peraí, mas... Tem que ser referência daquilo que ela quer encontrar no futuro, né? Vamos pensar assim, meu pai não é aquilo que ele é na igreja, ou que os irmãos elogiam, falam, meu pai não é isso aí não é meu pai. Então eu não quero que a minha filha pense isso de mim, eu quero que ela olhe para mim e veja assim um herói. Meu pai é um herói. Que fofinho. Meu pai é alguém coerente, alguém que realmente é aquilo que ele vive. Ele prega aquilo
que ele vive mesmo. Amém. Então eu tenho colocado como meta na minha vida e tenho buscado fazer isso todos os dias. E a minha esposa está aqui de prova, amor. Se eu estou mentindo, pode falar, pode falar. É verdade. É assim, é um crescimento todos os dias, né? A gente vai caindo, levantando, mas estar perto de Deus, gente, é o segredo. É o segredo. A gente adquire os atributos de Deus, as características de Deus, sabe? As qualidades de Deus. E os frutos do Espírito se tornam mais vivos na nossa vida e tudo melhora na nossa vida. Trabalho, família, casamento, filhos, tudo. Exatamente. Importante demais. Amém. Outra coisa que eu aprendi nesses 4 anos de casamento foi algo que mais reforçou aquilo que eu já entendia na prática, da questão de ser uma só carne. Não ser uma só carne na questão física, mas ser uma só carne em pensamento, sabe? Em foco, em sonhos, em objetivo, em princípios, sabe? Em propósito. E a gente tá vivendo realmente isso. Tem até um versículo da Bíblia que agora eu não tô me lembrando, mas fala que, tipo, o marido ele tem que tratar a esposa como a parte mais frágil, tal, co-herdeira do dom da vida, e a mulher tem que respeitar o seu marido e tudo mais, estar na mesma submissão e tudo mais. E essa questão de uma só carne, eu não vou fazer algo que fere ele, porque isso vai estar ferindo a mim. Consegue entender? É isso que eu aprendi de fato. Tipo, eu não vou falar alguma palavra ríspida ou alguma coisa, sabe, tipo, ignorante da minha parte, que eu sei que vai ferir ele, porque isso vai ferir a mim também, porque somos uma só carne. Então, aquilo que eu não quero que machuque ele, eu também não quero que machuque a mim. Então, esse negócio é muito fofo. Tipo, a dor dele é a minha dor. Isso é fofinho. Às vezes eu cuido mais dele do que de mim. E ele briga comigo com isso. Ela é muito cuidadosa, queridos. Muito cuidadosa mesmo. A minha alegria é deixar a casa limpinha, roupa cheirosa, tudo arrumadinho, assim, comidinha, sabe? Eu amo essas coisas. Ela procura me fazer feliz, de verdade. Que fofinho. Ela tem se esforçado o máximo e eu reconheço isso, de verdade. Queridos, então, olha, algo assim que eu não poderia deixar para trás, né? Eu já falei um pouquinho ali, eu acho que no segundo tópico, mas eu quero reforçar. O perdão. A gente precisa se perdoar, a gente precisa se amar, não guardar ressentimentos. Me ofendeu, queridos, olha, não guarde rancor, não guarde rancor do seu cônjuge. É isso aí. Entendeu? Não tem como você ir para frente, prosperar, buscar, assim, ser um cristão de verdade, se você não perdoar, se você guardar ressentimento, ou falar que perdoou e ficar lembrando. Fica sempre relembrando. Nossa, tem um monte de casal que eu conheço que lembra quando... você tá assim, mas você fez isso aquela vez pra mim. Queridos, joga nas profundezas do mar, esquece o que aconteceu. Outra coisa, você precisa, né, e a gente conversou muito sobre isso no início do casamento, né, a gente precisa valorizar o que o outro fala. O que ela fala pra mim é algo que é importante pra ela. E da mesma forma, o que eu falo pra ela é algo importante. Às vezes é algo bobo. Bobinho. A gente tá com o mesmo pensamento. Às vezes é algo muito bobo que eu penso, que coisa nada a ver. Mas é importante. Mas é importante pra ele. Entendeu? E eu tenho que ouvir. Exatamente. E ele também me ouve, faz aquela cara de paisagem, tipo, meu Deus. E pra fechar aqui, olha, amor, algo assim que a gente precisa falar pra eles, né? Porque, quem sabe, alguns casamentos já terminaram ou estão em conflitos por conta disso. Queridos, não deixe que terceiros, eu digo assim, fora da sua casa, você e seu cônjuge, dá pitacos no seu relacionamento. Não deixe isso acontecer com você. Ou seja, também não abra coisa, tipo, do seu casamento pra todo mundo, assim, tem gente que, conta pra amiga, pro outro amigo, pro pai, pra mãe, pros vizinhos e tal, a menos que seja uma coisa grave, assim, uma coisa, sabe, porque tem realmente pessoas que passam por situações muito complicadas, então você tem que abrir pra pedir ajuda de certa forma. Certeza. Mas tem coisa bobinha, sabe? Né? Tipo, coisa financeira, coisa nada a ver, que a pessoa fica abrindo, porque minha marida fez isso, porque minha esposa fez aquilo, porque minha esposa fez... Cara, não faz isso. E assim, não leve os problemas seus, da sua casa, pros seus pais. Não leve, porque assim, se você quer, a mulher, né, contar alguma coisa pros seus pais, os seus pais vão te favorecer, eles vão, olha, que tristeza, e você vai enfraquecendo o amor deles com o seu cônjuge. Da mesma forma, você, rapaz, você, marido, não faça isso. Não leve para os seus pais, para os seus familiares. Nossa, tem muitos casais que vivem falando mal um do outro. Os familiares, eles começam a falar,
aí é complicado. É difícil. Aí começa a existir rixas, né? E é algo que poderia ser lavado em casa, né? Às vezes é coisa suja, muito bobinha, que tipo, acontece, aí o marido vai lá e fica reclamando da esposa pros pais, ou a menina fica, é porque ele fez isso. Aí depois, tipo, os pais ficam pilhados. Nossa, não acredito que isso aconteceu. Aí um dia depois, eles estão maravilhosos, estão passeando, estão bem, estão felizes. Porque é assim, vida de casamento. Às vezes dá uma picuinha ali por causa de uma comida, por causa de uma conta, por causa de uma opinião, por causa de qualquer coisa. Isso é casamento, é uma construção, você precisa. Fala pra ninguém, é algo... Entendeu? Só é um crescimento seu. A menos que, como a gente falou, a menos que for uma coisa grave, uma traição, algo muito assim, nossa, que você realmente precisa pedir ajuda. Porque você não vai sofrer sozinho, assim, coisas absurdas. Mas coisinha bobinha, gente. E assim, conselhos de outras pessoas é válido, mas sempre procure filtrar, né? Não dá pra você pegar aquilo assim como... Que a pessoa dá conselho de acordo com a realidade dela, né? Exatamente. Então, o importante é você conversar com algum pastor, algum líder espiritual, algum conselheiro nesse sentido. De Deus, principalmente, sabe? E uma coisa que resolve infinitos problemas no casamento é a comunhão com Deus. Comunhão com Deus individual de cada um e a comunhão com Deus mútua, sabe? E conversar. Conversar, gente. Tem casais que passam o dia inteiro trabalhando, fazendo 1 milhão de coisas e não tem tempo pra conversar. Aí quando conversa só pra dar opinião ou dar pitaco um no outro, gente, conversa. Tem que conversar. Aí exatamente. Você só vai dar importância ou você só vai dedicar um tempo para aquilo que é importante para você. Se a sua esposa é importante para você, você vai priorizar ela, você vai dedicar um tempinho para ela, você vai achar algo para agradar ela. E a esposa também, né? A esposa também. Com certeza. Porque 100% da responsabilidade espiritual da família é do marido e 100% da responsabilidade espiritual da família é da esposa. Então os dois têm 100% da responsabilidade espiritual de dentro de casa. A gente tá falando tudo igual daqui a pouco. Então tá, a compatibilidade. Tá vendo? Tá vendo o que a convivência faz? É isso aí. Queridos, que Deus abençoe muito vocês. Amém. Eu gostei muito de estar aqui. Vai voltar mais vezes, arrastado, mas Vamos ver, né? Se ela me convidar mais vezes, eu posso vir até Convidar mais vezes do que eu já convido, mas tudo bem. Obrigado porque você ficou até aqui para compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Né? Vai abençoar outras pessoas também. Que Deus te abençoe. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau.